寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Butão e Filipinas, Filipinas ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição alguns vídeos relacionados às Filipinas dessa época. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, né? Hoje nós vamos falar sobre a República dos Negros. E o que foi a República dos Negros? O que é a República dos Negros? Um país no continente africano pode ser considerado República dos Negros? Pode. Mas o que República dos Negros tem a ver com Filipinas? Calma que eu já vou explicar. Bem, primeiro nós temos que partir de um conceito que os negros, as pessoas chamadas de negras, não são necessariamente negras, tá? Do modo que conhecemos, mas sim porque na visão dos espanhóis eles eram chamados de negros, né? Porque eles não eram brancos, eles eram marronzinho, cor bronzeado, diferente, né, dos espanhóis que eram brancos, mas que, né, os filipinos não eram brancos o suficiente comparado com os outros, né, das outras regiões das Filipinas. Então, né, essa regiãozinha aí que vocês estão vendo aí, né, essa ilhazinha aí que vocês estão vendo, era considerado o povo negro por causa disso, né, que eles eram mais escurinhos que o resto aí dos filipinos. Então, né, só deixando isso bem claro, né, para evitar qualquer tipo de mal entendido. Então, né, mas afinal, como que essa República dos Negros surgiu e por que essa República dos Negros apareceu? Por quê? Bem, é isso que nós vamos ver agora. Do dia 3 ao dia 6 de novembro de 1898, os negrenses eles acabaram se revoltando aí contra os espanhóis e foram pegando os espanhóis de surpresa, tudo na surdina, sem dar um único tiro. E em pouco tempo eles já estavam em Bacolod, que era ali a capital administrativa da ilha. E como eles estavam fazendo diversos movimentos de pinça, né, e o coronel Isírio de Castro se viu cercado, ele foi lá e fez uma rendição formal e com isso, né, ele atendeu meio que as exigências aí do Aniceto Lacson. E quais eram essas exigências? A independência. Mas vocês devem estar perguntando, peraí Bruno, peraí, os caras foram lá, tomaram uma ilha sem dar um único tiro contra espanhóis que estavam fortemente armados? Pera, tem algum erro aí? E tá, eu não vou dizer que tem um erro, mas os caras tiveram uma bela de uma estratégia. E qual foi a estratégia deles? Tomarem a ilha sem dar um único tiro? Simples, eles não usavam armas. Peraí, isso está ficando mais confuso. Então você está me dizendo que um pessoal sem armas foi lá e deu um pau nos espanhóis que estavam armados e plot twist, eram treinados para combater? Sim, isso que eu estou falando, mas o porquê? Vamos lá. Bem, primeiro que realmente, de fato, eles não estavam armados, eles estavam com réplicas de armas, porque eles estavam fazendo ali diversos rifles, diversos canhões, mas todos eram inúteis, todos eram falsos, né? Os rifles eles eram apenas madeiras cortadas, né? Eles só tinham o formato e talvez um ferrinho aqui ou ali para dizer que tem um ferrolho, mas os rifles aí não tinham mecanismo. Assim como os canhões. E vocês devem estar perguntando, tá, ok, fazer um rifle pode ser fácil. Pega, corta uma madeira, vai esculpindo ali e tal. Mas um canhão, simples. Os canhões, né, esses canhões falsos, eles eram feitos de bambu, né, eles eram cortados, os bambus eles eram cortados e depois aí eles eram, né, juntados, formando aí um canhão. E posteriormente eles eram pintados de preto.
E, convenhamos, né? Se você é um guardinha espanhol, você tem uma arma, mas você está numa cabana, num país tropical, que você não conhece, pode vir gente de tudo quanto é lado. Aí você vê um monte de gente com um rifle apontado para você e um monte de canhão apontado para sua humilde cabaninha, você não vai reagir. O primeiro simulacro da história tá aí. Então, a partir desse momento, né, eles foram aí tomando os lugares e ok, né, a independência formal aconteceu no dia 6 de novembro de 1898 e a primeira Constituição foi feita 21 dias depois, né, no dia 27 de novembro ainda de 1898. E beleza, né? A partir desse momento, eles enviaram um comunicado ali para o Emílio Aguinaldo, dizendo que eles eram independentes, e o Emílio Aguinaldo, que era um comandante também, bem particularmente, né, o primeiro presidente das Filipinas, acabou reconhecendo formalmente também a independência aí da República dos Negros, independência e criação da República dos Negros. E ok, né? O tempo foi passando e quando os Estados Unidos entrou em combate ali com a Espanha e consequentemente dentro das Filipinas, no dia 3 de março de 1899, os americanos eles acabam pisando aí na República dos Negros e Aniceto Lacson também ele acaba se rendendo aos americanos sem dar um único tiro. E isso, obviamente, né? Será que eles ainda não tinham armas? Mas, logicamente, né, que ele se rendeu para os americanos sem dar um único tiro, porque eles tinham interesses, porque os Estados Unidos prometeu que deixaria a ilha independente, e de fato deixou. Até o dia 30 de abril de 1899, que a ilha deixou de ser independente para ser um protetorado. E a partir desse momento foi feito também uma nova Constituição. Que essa Constituição basicamente era que a ilha iria ser governada por duas pessoas, por duas entidades. Uma entidade civil e outra entidade militar. Né, que seria essa entidade civil continuaria sendo o Aniceto Lacson e a entidade militar seriam obviamente os americanos. Mas isso acabou dividindo as pessoas, né, as pessoas não sabiam o que fazer. Só que isso só passou a entrar em vigor a partir do dia 2 de outubro ainda de 1899, que, né, devido às pesquisas e coisas do tipo, a insatisfação também, as pessoas que preferiram ficar sobre o governo civil iam para um lado e as pessoas que preferiam ficar sobre o governo militar americano iam para o outro. Porque a ilha foi literalmente dividida entre República dos Negros Ocidental e República dos Negros Oriental. Mesmo que de uma forma não oficial, como por exemplo a Alemanha ou a Coreia, né? Mas é que tipo assim, cada lado tinha uma administração, então e até fazer um risco no meio da ilha, então meio que por mais que não fosse uma divisão formal, era uma divisão meio que administrativa, literalmente. Então, né, beleza, as coisas foram seguindo assim, não teve muitas mudanças na República dos Negros, até que no dia 20 de abril de 1901, a República dos Negros deixa de existir e passa a ser anexada aí às Filipinas, que posteriormente vai ser anexado aos Estados Unidos depois. Beleza? Enfim, essa foi a breve história da República dos Negros. Você já tinha ouvido falar desse país? Você já tinha ouvido falar de algumas coisas? E como eu achei esse assunto interessante, eu vou trazer mais vídeos aí relacionados, né, à República dos Negros, porque tem muito conteúdo interessante que aborda de maneira direta ou indireta as pessoas e a história aí da República dos Negros. Tranquilo? E comentem aí, mano, o que vocês acharam da estratégia aí dos negrenses de fazer um monte de armas falsas, né, e meio que ganhar dos espanhóis através de uma pressão e um medo psicológico ao invés de um enfrentamento direto. Vocês acham que essa estratégia foi boa ou vocês acham que os negrenses aí se arriscaram demais? Comentem aí que eu quero ouvir a opinião de vocês e debatam também, que vai ser interessante. Beleza?
Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição também, eu agradeço. Me sigam no meu Insta e nas minhas outras redes sociais. O link vai estar aqui na descrição. Tranquilo? Enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!